E aí, já parou para pensar na história da humanidade como se fosse um jogaço de estratégia? Um game épico, sabe? Cheio de fases, desafios e personagens que vão evoluindo. Bom, é exatamente essa a nossa proposta aqui. Vem com a gente desvendar as primeiras fases desse jogo, desde a criação do nosso personagem até a formação dos primeiríssimos impérios. Toda grande aventura começa com uma pergunta, né? E a nossa é essa. Afinal, como é que tudo começou? Qual foi a tela de início da nossa espécie? Essa é a questão que, olha, tira o sono de muita gente há milênios e é ela que vai guiar a nossa jornada hoje. Então vamos lá para a primeira fase, a criação do personagem. Porque antes de começar a jogar, a gente precisa de uma história, de uma lore, como se diz nos games. E para explicar de onde a gente veio, a humanidade criou várias e bem diferentes entre si. Basicamente, a gente pode pensar em dois grandes caminhos para entender nossas origens. De um lado estão os mitos de criação, que são narrativas fantásticas, cheias de deuses, de propósitos divinos. E do outro lado estão as teorias científicas, que buscam as respostas nas pistas deixadas para trás, sabe? Nos fósseis, nas evidências, num longo trabalho de observação. E o mais fascinante é ver como culturas tão diferentes em cantos distantes do mundo criaram histórias para responder essa mesma pergunta. Para os maias, por exemplo, fomos criados para adorar os deuses. Já na Babilônia, a missão era servi-los. E repara só que curioso, tanto para os iorubás quanto na tradição cristã, a humanidade nasce do barro. É uma ideia muito poderosa, essa de sermos moldados a partir da própria terra. Agora, do lado da ciência, a explicação que ganhou mais força foi o evolucionismo. Em 1859, um cara chamado Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. E olha, ele praticamente mudou as regras do jogo. A ideia principal é que a gente não surgiu pronto, e sim que somos o resultado de um processo gigantesco, de milhões de anos de pequenas mudanças e adaptações. É o que ele chamou de seleção natural. Beleza, com o nosso personagem criado, o jogo começa pra valer. E que nem em todo bom game, a primeira fase é um tutorial. Um tutorial bem longo de sobrevivência, onde nossos ancestrais tiveram que desbloquear umas habilidades essenciais para não levarem um game over logo de cara. E que tutorial, hein? Durou milhões de anos. Tudo começou há uns 4 milhões de anos com o Australopithecus, lá na África. Depois veio o Homo habilis, que foi o primeiro a sacar como usar ferramentas. Aí o Homo erectus foi o desbravador, o primeiro a sair da África. E finalmente, há uns 200 mil anos, entra em cena o nosso time, o Homo sapiens. E aqui a gente vê um dos upgrades mais importantes que a nossa espécie recebeu, o tamanho do cérebro. Olha só a progressão. Essa expansão foi o que deu pra gente a vantagem definitiva nesse jogo da sobrevivência. Foi a virada de chave. Então, vamos resumir aqui os primeiros pontos de habilidade que a gente distribuiu. Primeiro, o bipedalismo, andar em 2 pés. Isso liberou nossas mãos. Com as mãos livres, o Homo habilis pôde desbloquear a tecnologia, as ferramentas de pedra. E com ferramentas melhores, o Homo erectus conseguiu uma dieta mais rica que deu a energia necessária para upar o cérebro. Uma coisa levando a outra. Mas aí veio a conquista que mudou tudo, o verdadeiro ponto de virada, o domínio do fogo. Pensa só, cozinhar os alimentos, se aquecer, espantar os predadores. O fogo não foi só mais uma ferramenta, foi a primeira vez que a humanidade começou a controlar de verdade o ambiente à sua volta. Depois de milhões de anos jogando no modo sobrevivência, a humanidade descobriu uma nova mecânica, uma estratégia que mudou completamente o estilo de jogo. E o nome dela foi agricultura. Antes dessa revolução toda, lá no Paleolítico, o jogo era basicamente no modo sobrevivência hardcore. A vida era nômade, em grupos de caçadores e coletores, sempre se movendo, sempre atrás do próximo recurso, com um único objetivo: sobreviver mais um dia. E então, no Neolítico, o jogo virou quase um simulador de construção. Com a agricultura, deu para ficar num lugar só. O objetivo não era mais só encontrar comida, mas produzir, estocar e, com esse tempo e segurança extras, construir aldeias, comunidades e, bom, as bases para tudo que a gente conhece hoje. Com comida garantida e comunidades mais estáveis, o espírito de aventura falou mais alto. Chegou a hora de explorar o resto do mapa, de ir ver o que tinha além daquelas montanhas, sabe? De preencher os espaços em branco. E que exploração! A África foi o nosso ponto de partida, o lugar onde tudo começou. E de lá, numa jornada que durou dezenas de milhares de anos, o Homo sapiens se espalhou, enfrentando desertos, eras glaciais, todo tipo de desafio, até povoar cada cantinho do planeta. É impressionante. E uma das maiores missões secundárias dessa exploração toda foi chegar até a América. Mas como?
Bom, a teoria mais aceita é a da travessia a pé pelo Estreito de Bering, que na época da Era do Gelo ligava a Ásia à América. Mas olha só, tem também outra hipótese mais controversa que fala de viagens pelo Oceano Pacífico. O debate continua. E essa história do povoamento das Américas tem um capítulo fascinante, que acontece bem aqui, no Brasil. Um achado arqueológico que literalmente reescreveu parte do que a gente sabia sobre os primeiros americanos. 12.000 anos. Essa é a idade da Luzia, o esqueleto humano que foi encontrado lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Com essa idade toda, ela é um dos fósseis humanos mais antigos de todas as Américas. Uma prova incrível da presença humana por aqui desde muito, muito cedo no jogo. Bom, com o mapa todo explorado e as comunidades crescendo sem parar, o jogo deixou de ser single player. Chegou a hora de se organizar em uma escala muito maior, de formar as primeiras grandes alianças, as primeiras guildas da história, as civilizações. Mas para formar uma guilda dessas, poderosa, era preciso cumprir alguns pré-requisitos. Era necessário um governo central para tomar as decisões, a escrita para registrar tudo, a divisão do trabalho com gente se especializando em coisas diferentes e, claro, grandes cidades para concentrar todo esse poder e essa população. E onde será que essas primeiras grandes guildas surgiram? Nos melhores lugares para começar, as zonas iniciais do mapa. Ao longo de grandes rios, o Nilo no Egito, o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, eles ofereciam água, terra fértil, transporte, enfim, todos os recursos perfeitos para a agricultura bombar e as cidades crescerem. E vamos dar uma olhada nas duas primeiras superpotências. Lá na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, os sumérios foram os pioneiros. Tinham líderes chamados Patesse e inventaram a escrita cuneiforme. Já no Egito, a vida girava em torno do rio Nilo e da figura quase divina do faraó, que comandava a construção daquelas pirâmides gigantescas que a gente conhece. E claro, com guildas tão grandes, era preciso ter regras. O Código de Hammurabi, lá da Babilônia, é um dos primeiros conjuntos de leis escritas que a gente tem notícia. E aquela famosa lei de talião, olho por olho, dente por dente, já mostrava uma primeira tentativa de colocar ordem e justiça numa sociedade que estava ficando cada vez mais complexa. Então, vamos recapitular a jogada. A gente passou pelo tutorial da sobrevivência, dominou o fogo, mudou o jeito de jogar com a agricultura, explorou o mapa todo e construiu os primeiros impérios. Foi uma jornada e tanto até aqui. Mas o jogo, claro, não acabou. E fica a pergunta no ar: qual será a próxima grande conquista? Qual vai ser o próximo level up da humanidade? A história continua sendo escrita.